Olá, caro aluno, bem-vindo à sua nona aula do seu curso de PySpark com o Grimaldo Oliveira. A ideia hoje é bastante diferente. Hoje a gente vai entrar num ambiente do Spark, que é um ambiente de monitoração dos scripts, ou seja, eu vou fazer o monitoramento de tudo que está executando na minha carga. É bem legal, bem interessante e você precisava conhecer. Então eu tinha que marcar uma aula para poder mostrar isso a você. Então, vou lhe dar detalhes, vamos executar lá o último script que a gente fez e a gente vai fazer o monitoramento, tá ok? A ferramenta que a gente vai ver é o chamado Spark UI, ou interface do usuário, como você queira chamar, tá? Então essa ferramenta ela é ligada ao Spark e permite que a gente monitore a execução do script. Então você vai ver gráficos, você vai ver um timeline, você vai ver as saídas, o quanto usa de memória, né? O quanto tempo está se gastando, que é interessante, né? Você verificar quanto tempo está se gastando em cada etapa daquele seu script. Então aqui é que você monitora e a gente vai acessar isso para mostrar a você. O que é que eu vou fazer agora? Vou lá para o ambiente do Spark, né, já programado, vou chamar o script, a gente executa ele e vai para a aba de monitoração, Spark UI. Pronto, já estou com o Jupyter aberto e aqui naquela pasta nossa de dados e scripts, tá? Vou abrir um script, TestMiner, o nosso último, para que você veja o Spark UI rodando, você tem que executar um script, tá? Você executa o script. Então eu vou executar todas as linhas, ó, venho aqui em Cell, rodar tudo, só isso. E automaticamente, ó, ele começa a processar. Claro, vai processar na ordem, né? Tanto das transformações como das ações. Mas aí você deixa ele executando, ok? Ele vai mostrar exatamente a execução, né? Tá, passa aqui, ó, já passou aqui duas transformações, mostrou aqui a ação, né? Mostrou os dados e aí ele vai executar tudo. E a gente vai monitorar. Vai dar uma olhada lá no Spark UI para ver o que foi que aconteceu, qual foi o tempo, né? Então vou tentar explicar a você para que você entenda da forma mais simples possível. Mas tem muito material na internet que explica o Spark UI, tá? Terminando aqui. Você vai abrir uma outra página e vai digitar localhost, né? Localhost, aqui ó, essa porta aqui ó, 4040, e automaticamente ele vai entrar nessa interface aqui ó, Spark, a versão do Spark tá aqui ó, 312, Jobs, Stages, Stores, Environments, Executors e SQL. E aqui tem exatamente a linha de tempo do que rodou, ó, azul é o que já rodou com sucesso, se tivesse ainda processando você ia ver verde, e assim sucessivamente. E aqui ó, tem essa descrição de job, mas são aquelas ações, aquelas transformações que a gente executou lá no nosso script. Você pode botar em ordem se você quiser, ó, da primeira para a última. E aqui ó, aqueles collections tem a ver com os collections que a gente colocou aqui ó, para trazer, tá vendo? Então você tem aqui o reduce by, tá lá, né? Você tem informações para que você possa monitorar. Então quantos collections você teve aqui, ó, serão os collections que serão exibidos aqui. Ele não detalha exatamente aquele descritivo, mas aqui dá para você ter uma ideia. Ao clicar aqui, você basicamente começa a fazer uma avaliação de como é que foi a rotina, como é que foi a sequência. Então tem a abertura do arquivo, aquele arquivo que a gente carregou, o arquivo sobre as regiões, e eu tenho exatamente o collection aqui embaixo, tá? Você tem alguma informação do tempo aqui, ó, aquela primeira leitura do primeiro collection, 3 segundos, você tem essa informação aqui e tem uma descrição aqui do collection, tá? Você pode retornar aqui, é só clicar aqui em Jobs, você retorna de novo, você pode clicar no collection ou em qualquer outra transformação. Aqui o sort, você tem o sort aqui, ó, onde você tem informação do que foi feito no sort. O sort, acredito que foi um dos últimos que a gente executou. Foi aquele sort para a gente colocar em ordem. Tá aqui, ó, sort by. E a gente tem um monitoramento também, ó. Note que ele dividiu em algumas partições para fazer esse sort, né? Tem uma outra partição, são os estágios para fazer, tá nesse diagrama visual aqui, e ele gastou em torno de 3 segundos. Também interessante, você pode ir monitorando pedaço a pedaço, tá? As stages tem a ver com os elementos que a gente acabou de executar no script. Olha o reduce by aqui, ó. Você tem um reduce by e ele vai fazer exatamente, ou você pode clicar aqui na stage, ele vai fazer exatamente a descrição de quanto tempo, qual é o tempo médio, o tempo máximo. Então se você rodou várias vezes, ele vai monitorando e vai guardando isso.
né? O processamento, a duração lá no processador. É bem interessante, você consegue aqui monitorar se está atrasado determinada ação dentro do script no PySpark, ok? Você tem aqui mais alguma coisa de storage, ele não vai mostrar porque eu não tenho nenhum storage acoplado. A questão do ambiente, eu tenho aqui todas as variáveis de ambiente, essa que você carregou para fazer toda a configuração do Spark, tá tudo aqui, ó. Você tem a configuração do Hadoop também, né, da HDFS, de toda a estrutura. Então você tem uma série de configurações que ele acaba exibindo aqui, tá? Ele mostra essas informações. Olha as configurações do Spark aqui, ó, qual é o JAR que ele está utilizando, tudo direitinho. Então você pode até verificar se você tem alguma configuração necessária para ser atualizada. A questão dos executores é interessante porque você vê o quanto foi feito de leitura e quanto foi feito de escrita para a execução do seu script, tá? E o que foi executado, né? Quantos cores utilizou na máquina, né? Se você tem muitos cores, quanto foi armazenado em memória. Então você tem essa descrição aqui. Se você estivesse rodando uma cláusula SQL, ele ia aparecer aqui a estrutura SQL. Que eu digo a você, monitore os jobs. Importante você acompanhar essa linha de tempo, né? Ver o que foi com fracasso, com sucesso. Aqui você identifica rapidinho, né? Você tem um tempo de duração de cada etapa, tá vendo? Aí você pode monitorar e dizer se foi mais lento, se foi mais rápido. Tudo isso está bem descrito aqui no Spark UI. Então é localhost 4040 e aí você entra no ambiente. Você tem que executar o script para que ele possa subir esse serviço, tá? Então é importante que você preste bastante atenção. Ok? Então precisava mostrar isso a você. Se você tiver uma rotina em execução, não estiver aparecendo, é só você clicar aqui em Go e ele vai dando refresh. Então ele vai mostrando na tela exatamente o que está acontecendo. É só clicar aqui em Go. Ok? Qualquer necessidade, se inscreve para mim. Eu te explico, mas tem um farto material a respeito disso na internet. É bem simples, bem tranquilo. E o monitoramento ele é intuitivo, né? Você entende exatamente as ações, os tempos, né? Como é que está dividido isso, essa execução interna nela, você tem uma visualização dessa execução, né? A visualização dessa execução aqui, ó, ele usou 2 estágios para poder fazer essa execução, e aqui vocês têm os tempos, né? Porque tem um collection e tem um sort, então ele usou 2 partes, quer dizer, 2 estágios no sentido de ter 2 partições aqui, né? O arquivo sempre fixo aqui, então é bem interessante, bem legal, ok? Tá bom? Então, na próxima aula, a gente retorna aos nossos scripts e aí a gente continua avançando com o material. Tá bom? Um grande abraço.